Olá, seja muito bem-vindo. Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Interpretação da Cristiane. Estamos aqui para mais um. Toda a família, aí, todos juntos, reunidos como a família de Cristo Jesus, unidos em amor de Cristo, que comprou a vida de cada um de nós pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. E nós unidos aqui para louvar esse Deus, assim como nós já tivemos nosso tempo de louvor, que Deus aceite esse tempo, porque com alegria nós queremos colocar tudo que Deus tem feito, tudo que Deus é para a vida de cada um de nós. E nós damos muito boas-vindas a você que já está com a gente, a você que já conhece o ministério, e boas-vindas também a quem ainda não conhece. Entra aí, também tem um endereço onde você vai poder conhecer um pouquinho mais o ministério, o que fazemos, quem somos, como estamos, nossos sonhos e objetivos, porque a palavra de Deus tem que andar. Ela é água viva para preencher, para Isso tirar a aí. sede dessas pessoas, para tirar a sede, essa ansiedade de todo mundo. Assim, nós somos seres humanos, mas nós temos um Deus vivo e verdadeiro, que quer estar aí junto de nós a cada dia, para conhecer mais e viver mais essa palavra que Deus tem para nós. Seja muito bem-vindo e não deixe de entrar aí. Tem o endereço, o website da gente, tem também aí a Rádio Vineyard, onde você vai poder ouvir música de louvor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em nome de Jesus, onde tem sinal de internet, você vai ouvir a palavra de Deus. E se não tem sinal de internet também, sem problema nenhum, leva uma gravação, Isso aí. você pode baixar os vídeos, está tudo aí no canal. Nós estamos aí nas redes sociais para que todas as pessoas tenham acesso a essa palavra. Muito obrigada a você que está com a gente, bem-vindo. E aí E vamos. aí vamos, em nome de Jesus. Se você tem aí um negócio, se você tem aí uma loja, se você tem aí uma oficina, o que seja, que tem um som ambiente, você pode colocar a Rádio Vineyard de 24 horas por dia, 7 dias por semana, tocando louvores e falando da palavra do Senhor. E você vai estar transmitindo também a palavra do Senhor. Lembrando que é gratuito, né? É tudo gratuito. Nós, graças a Deus, o Senhor tem nos dado recursos para a gente manter isso daí. Se você quer nos ajudar também, tem aqui um endereçozinho aqui que você pode entrar lá e nos ajudar ou contribuindo com algum valor ou se colocando à disposição para fazer alguma coisa em nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo à nossa igreja digital. Aqui, ó, igreja digital por Zoom. Por Zoom. Você não precisa sair da sua casa, ou se você tem um problema que você não pode ir à igreja, nós estamos aí, a igreja digital. Você pode estar acompanhando a gente, não só ao vivo, como também através das redes sociais. Nós estamos aí em todos os canais das redes sociais. Você pode entrar e se conectar com a gente e juntos, caminhando, levando a palavra do Senhor. Que você possa ser edificado com essa palavra, né? E possa também compartilhar. Compartilhar essa palavra com a tua família, com os teus amigos, compartilhar nas suas redes sociais. Por quê? Porque o importante é nós levarmos a palavra do Senhor. Não é nós termos like, não é a gente estar cheio de gente seguindo a gente, não, é levar a palavra do Senhor. É para isso que nós fomos chamados. Você que é cristão, você foi chamado para levar a palavra do Senhor. Como é que foi a sua semana? Olha, a nossa semana foi bastante corrida e cada semana tem uma novidade, né? Porque o nosso Deus é um Deus que se movimenta, é um Deus tremendo. Então, sabe quando nós falamos de água viva é aquela água que caminha, água parada, né? Água parada apodrece. Então, a água que se move, a água viva. Então, nossa semana foi bem, graças a Deus, com muitas lutas, muitas vitórias, muitas conquistas, e o Senhor continua conosco, assim como com você. Eu espero que a tua semana tenha sido também uma grande bênção, né? Todos os dias nós vivemos situações difíceis, situações desafiadoras e muitas vezes até assustadoras. São situações terríveis, né? O louvor que acabamos de cantar agora, falava sobre dependência, sobre depender de Cristo, né? Eu sou
Eu sou um vaso, o Senhor é o oleiro e o Senhor vai. Eu dependo de ti, Senhor. E você que não ouviu esse louvor, então você chega um pouquinho mais cedo e aí participa com a gente, né? Porque o louvor a gente não pode gravar por, por questões de direitos autorais, né? Mas esse louvor ele nos retrata o quanto nós devemos ser dependentes de Deus. Esse louvor ele nos faz lembrar que nós temos um Deus. Ele nos faz lembrar que, independente da situação que nós estejamos passando, nós temos um Deus. E quando nós dependemos desse Deus, a coisa flui. Ah, pastor, então se eu depender desse Deus vai ficar tudo mais fácil? Não, não vai ficar tudo mais fácil. A dificuldade vai ser a mesma, só que em vez de você estar sozinho, você está com Deus. Em vez de você ir na força do teu braço, você vai na força do braço do Senhor. Essa é a grande diferença. E por isso o Senhor nos traz hoje uma palavra para que saibamos quem cuida de nós. Nós temos que saber quem é que cuida de nós. Ah, pastor, mas sabe, eu sou sozinho. Querido, você tem alguém que cuida de você. E essa palavra vai dizer para você quem é que cuida de você. Uma palavra para que saibamos quem nos tem nas suas mãos. Quem nos sustenta nas suas mãos. Essa palavra ela vai trazer também algo para que você e eu possamos depender do Deus que cremos e do Deus que servimos. Qual é o Deus que você crê? Qual é o Deus que você serve? Não, pastor, mas é lógico, só tem um Deus. Pois é, deveria ser lógico, não é? Mas muitos têm outros deuses, servem a outros senhores. Nós temos pessoas que servem às riquezas, temos pessoas que servem ao seu próprio ego. Enfim, qual é o seu Deus? O seu Deus é aquele que está acima de todas as coisas na tua vida. Qual é? Quem é que está acima de todas as coisas na tua vida? Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sabe quem falou isso aí? Quem escreveu Provérbios foi Salomão, o homem mais sábio da terra. Não existiu ninguém mais. Ah, não, mas tem o. Não, 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 não. Mais sábio que Salomão, ninguém. E aqui Salomão ele fala do quê? De confiança. Aqui Salomão ele fala de fidelidade. Confiança e fidelidade que são coisas que nos nossos dias hoje estão meio que ultrapassados, né? Salomão fala do quê? Obediência. Não se estribe, não saia desse caminho, não deixe esse caminho, não esqueça dessa palavra. Coloque essa palavra na tua boca e você viva essa palavra. É isso que Salomão está falando aqui, nesse versículos 5 e 6 do capítulo 3 de Provérbios. Provérbios é um livro maravilhoso, um livro de muito conhecimento. E eu posso até dizer para você que minha avó, ela não era cristã, ela foi se converter antes de morrer. Mas ela falava os provérbios, o que ela falava era muito sábio. E depois que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu vi que os provérbios que ela falava eram provérbios bíblicos. Ela não sabia, mas ela já estava caminhando nos caminhos do Senhor, né? E a palavra que o Senhor nos traz hoje é uma palavra para que você e eu possamos caminhar melhor e para que nós possamos aprender a depender de Deus. Como nós fazemos para aprender a depender de Deus? Primeiro, nós temos que entender ou definir o que é aprender. O que é aprender? Aprender é estar sujeito. Não, depender, perdão. Não é aprender, é depender. Nós precisamos saber o que é depender. Depender é estar sujeito, é sujeitar-se a algo ou alguém.
é você depender, é você precisar de auxílio, você precisar de proteção, você precisar de sustento. Isso é dependência, isso é depender de alguma coisa ou de alguém. Essa é a definição de dependência. Se você for lá no dicionário, você vai ver exatamente isso como definição do que é depender. Mas como podemos depender de Deus? Como nós podemos aprender a depender de Deus? Essa é uma pergunta que realmente nós só podemos responder dentro da Bíblia. A gente não pode responder, sabe por quê? Eu acho, não, não tem achismo, a gente vai na Bíblia. E a Bíblia hoje, ela nos traz diversos ensinamentos sobre o que é depender, sobre o que é estar debaixo da proteção de Deus. Ela fala muita coisa sobre isso. Nós vamos ver aqui alguns tópicos para nós aprendermos a como nós vamos depender desse Deus. O que é essa dependência? Abra sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, o primeiro ponto que é extremamente importante para a gente aprender a depender de Deus é reconhecer a soberania dele. É reconhecer que ele está acima de todas as coisas. É reconhecer que ele tem o controle de todas as coisas. Aqui nós vemos Deus falando sobre a sua graça. Se você ler todo o capítulo 55, você vai ver Deus falando sobre a sua graça e sobre o seu cuidado. O cuidado que ele tem com você e comigo, que muitas vezes você e eu não percebemos. Olha, eu nem percebi. Pois é, você não percebeu, mas Deus está cuidando de você, né? E nos mostra que ele pensa em nós. Ele tem pensamentos de vida e não de morte, pensamentos maiores do que os nossos pensamentos. Muitas vezes você quer até entender Deus e você não consegue. Por quê? Porque a nossa cabeça ela não suporta. Então, os pensamentos dele, os caminhos de Deus, são os caminhos diferentes dos nossos caminhos. Então, nós temos que entender que Deus é soberano. Ele é soberano nos pensamentos, ele é soberano nos caminhos, ele é soberano nas realizações, ele é soberano sobre todas as coisas. Ai, pastor, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Pois é, querido, busque a soberania de Deus sobre a tua vida. Não importa o que está acontecendo com você. A soberania de Deus ela tem que estar acima de todas as coisas na tua vida. Deus ele tem um plano soberano para as nossas vidas. Um plano que está acima dos nossos planos. Ai, pastor, mas qual é o plano de Deus para a minha vida? Pois é, Deus fala com você. Ah, mas eu não escuto. Pois é, se você não escuta é porque você está longe de Deus, tem que se aproximar mais de Deus. Então, quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente consegue escutar. Mais o Espírito Santo tem liberdade. Deus tem planos para nossas vidas, que muitas vezes estão além do nosso entendimento. A gente não consegue entender. Por exemplo, se a gente começa a pensar em tudo que Deus já fez na nossa vida, vamos falar aí nos últimos 12 anos, né? Nos últimos 12 anos que nós estamos casados, a Neus e eu, tudo que Deus fez na nossa vida. Olha, se a gente fizer uma retrospectiva aqui, vai falar, meu Deus do céu, os planos de Deus realmente são completamente diferentes dos nossos planos. Reconhecer que Deus é soberano, reconhecer que ele é o primeiro passo, ele é o primeiro passo para nós aprendermos a definir ou a depender dele. Deus, nós temos que reconhecer a sua soberania para que a gente comece a caminhar e entender que nós devemos depender dele. Soberania
derivado de autoridade. Vai lá no dicionário. Soberania é derivado de domínio, é derivado de poder. Então, soberania sobre a minha vida é autoridade, é domínio, é poder, é direção. O Deus que está sobre a minha vida, o Deus que é soberano. Esse Deus é soberano na tua vida? Pois é, se ele não é soberano na tua vida, tudo que você está passando, você vai continuar passando. Por quê? Porque ele, se ele fosse soberano na tua vida, ele daria uma direção para você. E você não precisaria estar aí desesperado. Quando você e eu entendemos isso, nós começamos a aprender e a depender de Deus. Quando nós entendemos o que é a soberania de Deus sobre a nossa vida. Segundo ponto, abra sua Bíblia lá em Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Ou seja, aqui a gente vê a necessidade de nós sermos submissos. Esse humilhai-vos aqui não é que ele vai judiar de você, não é que ele vai te humilhar. Não, não é essa a palavra. Não é que ele vai pisar em cima de você e fazer assim uma panqueca. Não, não, não é isso aí, não. Esse humilharmos é submissão, é obediência. É isso que Tiago está falando aqui para você e para mim. Não se pode chegar a Deus com altivez. Não se pode se aproximar a Deus com arrogância, achando que nós somos o Todo-Poderoso. Não se pode chegar a Deus com prepotência, com o coração cheio de soberba. A gente não consegue chegar perto de Deus. Isso de verdade nos afasta. Então, quando o Tiago ele fala aqui, humilhai-vos, ele diz assim, olha, seja submisso. Renda-se aos pés do Senhor. E quando a gente fala renda-se aos pés do Senhor, não é numa igreja, não é um pastor, não é uma gente, não é uma pessoa, é Deus. É onde você chega lá no teu quarto, você chega no banheiro da tua casa, fecha a porta, ajoelha e fala assim, Senhor, aqui eu estou. Estou em obediência. Usa-me. Por quê? Quando nós temos o coração cheio de soberba, nós não conseguimos aprender a depender de Deus. Aprender a depender de Deus exige três coisas básicas. A primeira é que conheçamos a soberania e autoridade e o poder de Deus. Então, exige isso para que eu possa aprender desse depender de Deus, eu tenho que reconhecer a soberania deles. Em segundo lugar, que nos humilhemos diante da sua majestade, que nós sejamos submissos, que nós andemos em obediência. Por quê? Porque ele é Deus. Quem sou eu? Quem é você? Nós somos nada. Diante de Deus, nós somos menos do que um grão de areia. Nós somos nada. Então, em segundo lugar, nós temos que nos prostrarmos, nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor. E, em terceiro lugar, para que a gente aprenda a depender de Deus, é exigido que nós reconheçamos nossa fraqueza. Eu não sou todo-poderoso. Não, eu tenho que reconhecer isso. Quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu me coloco humildemente diante do Senhor e quando eu reconheço a sua soberania sobre a minha vida, eu começo a aprender a depender do Senhor. Depender do Senhor é algo assim, humanamente falando, muito difícil. Por quê? Porque quando nós queremos fazer com a nossa força, a coisa não funciona. Depender de Deus é fazer na força de Deus. Não é na minha força, não é no meu conhecimento, não é na minha capacidade, mas é naquilo que Deus faz. Ele pode te capacitar? Pode. Ele pode te dar força? Pode. Ele pode te dar uma direção louca, diferente de tudo aquilo que você imagina? Pode. Mas ele só vai fazer isso quando você estiver na dependência dele.
Somente na humildade nós podemos permitir que Deus assuma o controle das nossas vidas. Se eu não for humilde, se eu não for completamente esvaziado do meu eu, do meu orgulho, eu não vou deixar, eu não vou permitir que Deus tenha o controle. E Deus, ele não vai obrigar você a nada, você tem que fazer isso de livre, espontânea vontade. Você tem que decidir que vai entregar o controle na mão dele. E quando a gente faz isso, né, isso faz parte do aprender a depender de Deus. Não basta só estar com Deus, não basta só cantar hinos e louvores, aleluia, glória a Deus, e orar e ler a Bíblia. Não. Algo que depende de você e de mim. Algo que é individual. Não é, olha, vamos junto aqui, vamos junto depender de. Não, não, não. É algo individual. Pô, pastor, mas esse negócio de individualidade parece que. Mas Cristo não veio para todo mundo, parece que é algo assim muito egoísta. Não, 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 não é egoísmo, não. A tua relação com Deus é a tua parte. A tua parte é ter a tua relação com Deus. E eu, para ter a minha relação com Deus, eu não dependo de nada e não dependo de ninguém. Eu só dependo de mim, da minha boa vontade. Eu posso passar 3 horas assistindo um filme, assistindo um jogo de futebol. Eu posso passar o tempo que eu quiser jogando conversa fora. Mas quanto eu tenho falado com esse Deus? Quanto eu tenho me colocado nas mãos desse Deus? Ou seja, eu tenho que aprender a depender desse Deus. E o aprendizado é alguma coisa que não vem assim, ó. Não, vai crescendo. Lembra quando você entrou no primeiro ano primário, quando você não sabia nem ler nem escrever, você não sabia nem pegar no lápis, aí você foi lá e a professora ensinou você como é que você pega no lápis. Tem até um pessoal que pega umas canetas de um jeito estranho aí e tal. Não faz mal, mas você não aprendeu. Você já aprendeu, no primeiro ano você já chegou fazendo equação de segundo grau? Não, você aprendeu a fazer o A, lembra do A? O A. E o B? O B tem um pauzinho, uma barriguinha, lembra? Pode até parecer algo idiota para você hoje, porque hoje você sabe escrever. Hoje você escreve com a mão, você escreve com o computador, você é uma fera. Pois é, mas o caminhar com Deus é assim, é devagarinho. Ah, pastor, mas eu tenho tantos anos de igreja. Não é o tempo de igreja, é o tempo de relação. É o tempo de caminhar com Deus. Quanto tempo você caminha com Deus? Não é um tempo de novo, não é? Eu estava fazendo as contas aí, eu tenho mais de 50 anos caminhando em igreja. A barbinha branca aqui não é porque eu pinto, não. Mais de 50 anos e todos os dias eu aprendo algo novo. Todos os dias. E a minha relação com Deus, ela nunca vai terminar, ela nunca vai, olha, cheguei no ápice da minha relação. Não, não existe o ápice da relação. O ápice da relação vai ser lá na eternidade. Nós temos que caminhar, aprender a andar com esse Deus. Mas nós temos essa necessidade de sermos humildes, de nos colocarmos baixo a autoridade, baixo a soberania de Deus. Abra sua Bíblia aí, em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, confiar que Deus tem a provisão. Deus, ele tem a provisão. Não importa o que está passando, não importa a situação. Ai, pastor, mas sabe, está vindo uma crise aí. Pois é, quem está em Cristo não tem crise. Não tem crise. Ah, pastor, mas você não acha que isso aí é muita religiosidade? Não, não é religiosidade, não. Isso é fé. Isso é fé. Deus, ele vai dar para você e para mim aquilo que você e eu precisamos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que a gente precisa. Ah, mas está vindo a crise. A gente vê aí tanto cristão
preocupado com a crise, preocupado com o fim do mundo, preocupado com o anticristo, quando vai chegar o anticristo, quem é o anticristo? Querido, fica preocupado em ter uma relação com Deus, fica preocupado em cumprir o teu chamado de ir pegar o evangelho a toda criatura. Nós vemos cristãos aí que ficam horas e horas e horas vendo comentário no YouTube, em redes sociais, de tanta coisa, e simplesmente não vivem a palavra. Não vivem a palavra. Confiar na provisão de Deus, isso é tremendamente importante. Nós fazemos a nossa parte. Deus faz a parte dele. Muitas vezes a gente ouve alguns pregadores, né? E muitos pregadores falam assim: não, porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. É verdade. Deus vai suprir todas as suas necessidades, mas não se você ficar dormindo até meio-dia. Não se você não fizer nada, não se você não trabalhar, não se você... Você entendeu? Nós temos que fazer a nossa parte. E com certeza Deus vai fazer a dele. Ter a certeza que Deus fará e dará tudo o que nós necessitamos. Nós temos que ter essa certeza, isso tem que estar dentro de mim. Olha, eu não tenho tudo o que eu quero, mas tudo que eu tenho é aquilo que eu preciso. Então eu tenho que ter isso. Confiar em Deus significa não duvidar. Confiar em Deus significa acreditar. Acreditar que Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Sabe de uma coisa? Você e eu, nós não fazemos a lição de casa correta, mas Deus sempre faz. E Ele sempre faz mais. Ele não faz só o suficiente, Ele faz mais. Confiar em Deus significa ter a certeza, a confiança, ter a convicção que Ele proverá tudo o que nós precisamos. É o Deus que provê, é o Deus que criou tudo isso. Você olha à tua volta aí, ó. Você olha à tua volta aí, tudo que está aí foi Deus que criou. Não, pastor, mas aqui ó, eu moro num prédio, aqui foi uma construtora que construiu. Pois é, mas Deus que deu capacidade para o engenheiro, para o arquiteto, para o pedreiro, para cada um chegar lá para o eletricista. Então, foi Deus que deu a capacidade. Não precisamos nos preocupar ou tentar resolver as coisas por nós mesmos. Resolver as coisas do nosso braço, na nossa força. Não, porque agora... Quantas vezes você já não quis fazer justiça? Eu posso falar para você que eu, muitas vezes, não uma ou duas, muitas vezes, eu quis ser justiceiro. Até que eu fui entender que a justiça pertence a Deus. Eu estou tranquilo. Mas você não fica com raiva, você não fica irado. Fico, porque isso é normal do ser humano. Mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, eu tenho que, antes que acabe o sol, eu tenho que deixar minha ira de lado. É assim que funciona. Deus é o nosso provedor. Essa confiança nos leva a aprender a depender de Deus. É essa confiança em Deus que nos faz nós aprendermos a confiar nele, a aprendermos a depender dele. E é isso que ele está falando para mim e para você hoje. É isso que ele está falando para nós. Que nós precisamos depender dele. Não importa o que está acontecendo na nossa vida. Não importa o que está acontecendo no mundo. Ah, porque vai ter um tsunami. Ah, porque vai ter... Tem o que tiver. Tem o que tiver. Eu dependo de Deus. E ele vai me suprir. Como? Não é da minha conta como ele vai fazer. Da minha conta é confiar. Da minha conta é aprender a depender dele e nada mais. Abra sua Bíblia aí, no Salmos capítulo 27, versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Nós queremos tudo para ontem, né?
Nós queremos tudo para ontem. Tem uns até que quer para antes de ontem, né? Antes de ontem já, não é nem para hoje, é para antes de ontem. Davi nos fala aqui em ter o nosso coração forte. Ter o nosso coração forte depende de nós, não depende de Deus. Ele fala aqui em esforçarmos, né? E ele fala isso aqui. E nós temos que nos esforçar. Quando a gente não se esforça, não, peraí, pastor, mas se Deus ele vai suprir, se Deus ele vai dar, o que que eu tenho que fazer? Pois é, essa é a nossa parte. É se esforçar. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Davi fala aqui em fazermos a nossa parte. É, muitas vezes nós queremos as coisas de mão beijada, né? Ah, porque Deus vai mandar. Não, Deus ele pode mandar. Pode, pode. Ele pode mandar uma sacola de US$ 1 milhão? Pode. Seria maravilha. Ele vai mandar? Eu não posso dizer que ele não vai mandar. Mas eu posso dizer que eu tenho que trabalhar para buscar essa sacola. É assim que funciona. A dependência de Deus envolve nós estarmos firmados em Sua palavra. Não estar firmado no que o pregador fala, não estar firmado no que eu vi lá no YouTube. Não, 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 eu tenho que estar firmado na palavra. Não importa. Hoje nós vemos tantas pessoas, um pastor falando mal do outro pastor, de um evangelista, enfim, uma briga tremenda aí. O tempo que você está gastando vendo isso daí, se eles estivessem pregando a palavra, e você também, em vez de ficar assistindo essas baboseiras aí, estivesse pregando a palavra, Jesus ia voltar mais rápido. Ia voltar mais rápido. Porque ele só vai voltar quando? Quando todos ouvirem a palavra. Então, nós temos que estar firmado na palavra dele. Nós temos que estar animado que ele responderá. Ele sempre vai responder. Ele vai responder, você vai pedir, ele vai responder. Nós temos que aprender a esperar no Senhor, né? Esperar pelo seu tempo perfeito. Ai, pastor, eu estou esperando o tempo de Deus. Para. O tempo perfeito de Deus não depende de Deus. Oh, pastor, está amarrado. Não, pode falar o que você quiser aí. Ele não depende de Deus. O tempo perfeito de Deus na minha vida, sabe de quem depende? De mim. Na tua vida depende de você. Nós temos que entender que Deus, ele é atemporal, ele está fora do, 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 do tempo e fora do espaço. Deus, ele não tem um relógio que fala assim, bom, às 12h45 e 32 eu vou. Não, ele não faz isso, não. Muito cristão é enganado por pregadores que não conhecem a palavra, que falam assim, não, você tem que esperar o tempo de Deus. Tem até um louvor aí que fala do tempo de Deus, né? O tempo de Deus, nananana. Enfim, o tempo de Deus é agora, é já, ele não tem relógio. Então, nós temos que lembrar que Deus ele não está preso no tempo e no espaço. Ele não está preso, né? Então, o tempo de Deus é agora. E por que que não acontece, pastor? Porque você e eu não estamos prontos. Nós estamos fora do tempo de Deus. Não é Deus que está fora do nosso tempo. Nós estamos fora do tempo de Deus. Se Deus é atemporal, ok, pastor, e por que que Deus não me dá essa libertação? Por que Deus não me dá essa conquista? Por que que Deus não me... Porque você não está preparado. Ok, pastor, e como é que eu faço? Busca a palavra. Ah, ok, pastor, eu estou estudando a palavra. Submete-se, seja obediente a Deus. Seja submisso a Deus. Ok, pastor, eu estou sendo submisso a Deus. Ok, então entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. Deixa Ele sobre a tua vida. Quando tudo isso acontecer, a coisa vai acontecer. Não devemos agir precipitadamente. Muitas vezes nós somos precipitados, mas nós temos que confiar que Deus agirá no momento certo. Nós temos que confiar nisso.
Ai, pastor, mas está caindo o teto aqui. Deixa cair. Sabe qual é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na tua vida? É nós estarmos com o Senhor. Aquele pessoal que tem medo de morrer é porque não sabe para onde vai. Agora, eu sei para onde eu vou, então se eu morrer agora, eu vou para o céu. Eu vou começar a viver a eternidade antes que você. Ah, mas eu tenho que ajudar Deus. Não, eu não tenho que ajudar Deus, eu tenho que viver a minha vida aí. Então, vamos se cuidando, vamos tomando medicamento, fazendo exame, tem que fazer cirurgia, a gente faz cirurgia, e aí vamos, ok? Então, nós temos que confiar que Deus vai agir. E Ele vai agir no tempo certo. Essa espera, na verdade, é um treinamento para que, para que nós aprendamos a depender de Deus. Depender de Deus. Não depender das nossas forças, não depender do nosso conhecimento, mas depender do Senhor. E o último ponto, abre a sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, nós temos que ter a dependência de Deus através da nossa oração. Nós temos que orar. Não é? Temos que orar. Quanto tempo você ora? Ah, pastor, não, não precisa me falar, não. Não precisa me falar, porque pode acontecer de você mentir. E aí você vai pecar. Ou de eu falar para você, não, porque eu oro todas as. Não, eu não vou nem falar isso, porque eu posso estar mentindo, né? E vou estar pecando. Em oração, nós temos que orar. E não importa se as pessoas estão sabendo, estão vendo, não importa. Com o avanço da tecnologia, com o avanço dessas redes sociais, a gente vê que existe uma, um apelo muito grande para que as pessoas apareçam, para que as pessoas se mostrem pessoas felizes, ainda que não sejam, pessoas alegres, ainda que não sejam, pessoas bem-sucedidas, ainda que não sejam. Ou seja, isso tudo é uma farsa, é uma farsa, é uma farsa. Por isso, não precisa dizer para mim quanto tempo você ora. É você e Deus. Sou eu e Deus. Se eu não oro o suficiente, eu vou ter um problema com Deus. Se você não ora o suficiente, você vai ter um problema com Deus. Depender de Deus é deixar de lado toda a nossa ansiedade. Né? O que é ansiedade? Ah, eu preciso ver. Ah, porque amanhã é segunda-feira. O que vai acontecer? Ah, amanhã é segunda-feira. O que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Não tem. Eu não tenho que ficar ansioso. Né? Olha, porque está chegando hoje é dia 11, está chegando dia 17, a gente tem um monte de coisa para pagar e não tem dinheiro. Calma. Quando chegar dia 17, a gente vê o que é que vai acontecer. Depender de Deus é deixar todas as nossas preocupações nas mãos dele. Todas as nossas preocupações. O que é que está te preocupando hoje? É a tua saúde? O que é que está te preocupando hoje? É dinheiro? É um negócio? É falta de emprego? Não importa, entrega nas mãos do Senhor. Pega essa preocupação e fala assim: olha, a preocupação agora está na mão do Senhor. Senhor, ela é sua. Tu me diz o que eu tenho que fazer, que eu faço. Mas ela está na tua mão. Depender de Deus é saber que Deus tem o controle. Controle de todas as coisas. Nós fazemos a nossa parte. E Ele faz a parte dele. Mas dependemos de Deus todos os momentos da nossa vida. Ainda que você diga que não, nós dependemos de Deus. A oração é o meio pelo qual falamos com Deus. Não existe outra forma. Ah, não, porque louvor, não. Louvor, eu levo louvor até o Senhor. Mas eu não estou falando com Deus, porque só eu estou cantando. A oração é quando eu falo e eu escuto Deus falando comigo. Isso é oração. Através da oração é que nós expressamos a nossa dependência dele.
Quanto nós dependemos de Deus? Se você ora pouco, você depende pouco. Se você ora muito, você depende mais de Deus. Pastor, e qual é a fórmula? A fórmula é orar muito. É depender de Deus. Ao levar nossas preocupações e pedidos a Deus, nós demonstramos a nossa confiança na sua capacidade de nos guiar, de prover. Com oração, nós aprendemos a depender de Deus. É com oração. É com oração. Que esses pontos possam ficar bem firmados na tua cabeça. Que você possa ler e reler esses versículos para que você possa entender e aprender a depender de Deus em um processo contínuo. O aprender de Deus não é, olha, eu aprendo e já estou. Não, é um processo contínuo que exige muita fé, humildade, paciência, determinação. Nós temos que ser determinados. Precisamos conhecer a Deus e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Mas, se estamos com Deus, temos tudo o que precisamos. Não tudo o que queremos, mas tudo o que precisamos. Que possamos diariamente conhecer e confiar nesse Deus, esse Deus que tá conosco, e buscar a sua direção em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu. Senhor, eu quero te pedir agora que o Senhor esteja nos ensinando a reconhecer a sua soberania em nossa vida. Nos ensinando, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus poderoso, o Deus supridor, o Deus que está acima de todas as coisas. Ensina o Senhor a depender cada vez mais de Ti, a fazer a nossa parte, mas a depender de Ti, porque sabemos que o Senhor é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Ensina-nos, Senhor, a sermos mais humildes. Tira toda a arrogância, Pai, tira toda a prepotência que nos separa da sua santidade e da sua soberania, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos depender de Ti e estar, Senhor, cada vez mais alinhado contigo. Fala, Senhor, com cada um de nós agora, cada um que está nos vendo, cada um que está nos escutando, que a Tua palavra, Senhor, seja viva na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que sempre levou a sua vida na sua força e no seu braço, mas que você está cansado de ser sozinho. Se você deseja depender de Deus, se você deseja, você precisa entregar sua vida a Jesus. Não tem outro caminho. Somente Jesus pode nos ensinar a depender de Deus. Ele te convida hoje, te convida para viver uma nova vida. Venha como você está, não importa, não queira, quando eu estiver melhor. Não, é agora, do jeito que você está. Se você deseja depender de Deus e entregar sua vida para Jesus, feche seus olhos agora. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Ensina-me, Senhor, a depender de ti. Ensina-me, Senhor, a depender de ti. Eu quero viver o melhor desta terra na minha vida. Eu quero viver o melhor desta terra na minha vida. Toma minha vida nas tuas mãos Toma a minha vida nas tuas mãos. e usa-me, Senhor, como tu queres. E usa-me, Senhor, como tu queres. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu convido você a buscar uma igreja evangélica que seja perto da sua casa, que fale desse poder, que fale dessa autoridade, que fale sobre essa dependência de Deus e que viva a palavra dele. Ou então você esteja conosco aqui na nossa igreja digital, através das redes sociais ou através do Zoom, que você pode estar com a gente. E nós juntos vamos caminhar naquilo que o Senhor tem de melhor para nós, em nome de Jesus. E você que já tem a Jesus, mas tem sofrido, querendo fazer as coisas da sua forma,
mas deseja colocar a sua dependência em Deus. Você precisa reconciliar-se com o Senhor. Volte para Jesus. Volte para Jesus e comece a depender de Deus na sua vida. Se você deseja fazer isso, o Senhor te recebe de braços abertos. Feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus, Senhor, que está sempre conosco. E agora, Senhor, apresenta essa vida diante do teu altar, pedindo, Senhor, essa reconciliação. Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, o ministério dessa pessoa. Restaura, Senhor, o chamado. Restaura, Senhor, a vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, que ela possa, Senhor, começar a viver o teu chamado, viver, Senhor, os teus milagres, viver aquilo que o Senhor tem de melhor para ela. Pai, em nome de Jesus, que ela possa aprender a depender de Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre a vida dela e que ela possa voltar ao primeiro amor, que ela possa voltar, Senhor, a ter experiências profundas contigo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração ou recebeu essa oração, eu te convido a estar com a gente, né? Se você tem alguma dúvida, se você quer esclarecer alguma coisa, vamos junto. Vamos junto buscar na palavra e o Senhor vai responder na palavra dele, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de deixar com você aqui só uma frasezinha. Não se torne dependente de pessoas, torne-se dependente de Deus. As pessoas não podem fazer muita coisa por você, mas Deus pode fazer tudo por você, né? Então, que nós possamos viver essa palavra. Não somente escutar, mas viver essa palavra. Obrigado por você estar com a gente. Se você gostou dessa palavra, que você possa... Escrever aí abaixo. Pode se inscrever. Ai, Deus, tá claro. Você pode se escrever aqui embaixo um comentário, um amém, glória a Deus, alguma coisa, né? Que você possa filiar-se à nossa rede e, principalmente, né, o que é mais importante, que você possa mandar essa mensagem, esse vídeo para outras pessoas, para que pessoas que estão hoje padecendo possam entender que a dependência do Senhor é a melhor coisa na vida delas. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.